Um, dois. No PIB Postos Live não está aparecendo. Eu estou dentro da página. É no PIB? É no outro? Espera aí. Ah, ok. Ok. Irmãos, boa noite. Vamos dar início ao nosso culto. Desculpa aí, a gente teve um probleminha técnico, mas já resolvido. Já compartilhei o link para os que estão em casa. Nós vamos orar para dar início ao nosso culto. Eu vou pedir, irmã Luciana, que você leve a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua casa, mesmo no número reduzido, Senhor, porque a ocasião pede isso, mas nós estamos aqui, isso é um privilégio enorme, Pai, podermos estar aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra, desse livro tão rico, Senhor, tão cheio de ensinamentos, que é o livro de Romanos. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que Tu nos tem dado. Abençoa todos que estão aqui, também todos que estão assistindo e os que ainda vão assistir depois que essa live terminar, Senhor. Nós Te louvamos por cada pessoa que será atingida pela Tua palavra essa noite ou através desse vídeo. Te agradecemos, Senhor, pela Tua doce presença entre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, eu queria convidar os irmãos a fazermos a leitura responsiva. Isaías, capítulo 9, a partir do verso 2, de 2 a 7. Vamos ler? Vou pedir o pessoal do louvor para nos ajudar na leitura responsiva. Diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida de sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá O seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. o zelo do O Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Né? Uma profecia lindíssima sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, escrita por Isaías centenas de anos antes da própria vinda de Jesus Cristo. Não é só o próprio Deus inspirando, né, através do Santo Espírito, para alguém escrever isso. Nós vamos louvar a Deus. Queria deixar bem claro para os irmãos que estão presentes, e aqueles que estão nos assistindo via online, que nosso culto vai ser um culto mais compacto em função do decreto municipal. Para a gente começar às 6h30, durante a semana, eu acho mais complicado, né? A gente vai tentar fazer essa experiência na sexta-feira, para a gente poder ter um culto um pouco maior.
mas hoje eu resolvi fazer um culto um pouco mais compacto, já, né, a gente vai ter só uma música, para a gente ter tempo de estudar a palavra, para a gente, aí, pelo decreto, a igreja tem que estar fechada às 8 horas. Então, como a gente começa às 7, a gente vai fazer um culto um pouco mais compacto, ok? Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. E se alguém que estiver entre nós veio preparado para entregar os seus dízimos e ofertas, vamos aproveitar o momento e honrar o Senhor também com os nossos recursos. Vamos cantar Tu És Fiel? Amém. Muito bem. Nós vamos orar. Eu queria que a igreja estivesse orando por... Nós temos tantos pedidos de oração lá no grupo de oração da igreja, mas alguns tocam muito na vida da gente, né? Primeiro é a cunhada da Madevi. Ela teve que interromper a gravidez, né? Porque pegou Covid. A criança prematura teve alta hoje, né? E vai para a casa da Madevi. Até eu coloquei lá na linha de transmissão, a gente precisava de uma banheira, porque a Madevi já não tem mais
neném, né? Então, a irmã Devi vai ficar com a criança até, com a graça de Deus, a mãe ter alta. Então, a irmã Devi está ansiosa, o que é natural, né? E vamos pedir para que a recuperação... Como é que é o nome dela? Alessa, porque é um nome diferente. Alessa se recupere o mais rápido possível. Inclusive, a notícia hoje foi boa, que ela está reagindo bem aos antibióticos. Muito bem. A irmã Viviane, da nossa igreja, né, que esposa do Adriano Bertozzi, testou positivo. Ela mandou mensagem para mim agora à tarde. Ela já está com pneumonia, com 20% do pulmão comprometido. Então, a gente tem que estar orando pela vida da Viviane, pela vida do Adriano, né, que está dentro do mesmo apartamento, para que Deus proteja o Adriano, proteja a Viviane, para que não se complique a situação dela, que eu quero crer que não, com a graça de Deus, não vai complicar, né? Eu não sei se desses que estão mais aí, a gente tem orado, mas a minha cabeça não está muito boa depois do Covid. A Raquel do Guilherme, bem lembrado, a Raquel do Guilherme também internou hoje com 50% de comprometimento, né? Eu falo que a Raquel é membro da igreja à distância, né? Ela está incluída no rol do EAD, né? do à distância, porque ela participa de todas as escolas bíblicas, né? A pessoa muito muito querida, e ela também está com Covid, né? Eu não sei se os irmãos lembram de mais alguém que está numa situação assim que a gente precisa... Sim, o Wilson, que nós temos orado já há muito tempo, né? O filho da irmã Celina, né? Que parece, pelas últimas notícias, que está tendo uma reação, uma melhora, só que assim, já tem muito tempo que ele está internado, né? Muito tempo, isso é muito preocupante. Então, vamos estar orando pelo Wilson também. Eu quero que os irmãos estejam orando pela minha vida, né? Eu estava conversando com o Marcelo, depois do Covid, eu estou tendo muita dificuldade de dormir. Estou dormindo 4 horas por dia, e assim, eu fico cansado e não consigo dormir. Eu nunca vivi isso na minha vida, meus irmãos. Eu deitava, eu dormia primeiro, depois deitava. Eu dormia rápido. E agora, essa noite, eu fui dormir a mais de 1 hora da manhã, cansado, e não consigo dormir. O sono não vem. E eu estou com muita dificuldade de concentração também, viu, meus irmãos? Muita dificuldade de concentração. Para me preparar esse estudo de Romanos aqui, foi um parto de trigêmeos, sem anestesia. Com fósforos, porque foi um negócio assim... Eu li um parágrafo, parece que eu tinha feito uma maratona nos comentários. Foi uma luta, a Patrícia me ajudando aqui, uma luta. Eu nunca vivi um negócio desse. A falta de concentração, de você ler um pouquinho, e a sensação, mas você não quer ler mais, sabe? Você não, é até difícil de explicar. Você lê e não quer ler, mas você precisa ler e você não consegue ler o negócio. É um negócio... eu não consigo entender o que está acontecendo, mas eu peço que os irmãos estejam orando pela minha vida, para que isso passe, e passe rápido, né, com a graça de Deus. Eu não sei se alguns dos irmãos presentes, a gente tem algum outro pedido. Uhum. E aí ela achou que o que ela estava tendo era a reação da vacina, e na verdade não era. E eu aquela pessoa ser entubada. Oh, meu pai. É uma amiga sua, né? Ela é conhecida minha. Conhecida. Eu fui pastor lá de São Luís, que Sim. é pastor de vários amigos meus. Sim. A dela é dela. Nós temos um caso aqui na igreja, né? Eu acho que os irmãos vão entender, preservando o nome da pessoa, que está vivendo um momento emocional muito, muito grave. Então, eu queria que a gente estivesse orando por esses irmãos. Você não sabe o nome, mas Deus sabe, né? Vamos estar orando pelo nosso irmão, pela recuperação plena dele, o mais rápido possível.
A Denise, né, o pastor Willy, tem vindo aqui na igreja, vamos estar orando pela vida dela, para que ela possa compreender a mensagem do Evangelho. Hoje eu conversei com a Camila, irmã do Theo, também muito interessada no Evangelho. Vamos estar orando por essas famílias, pelo, como é que é o nome? Juliano e o filho, como é que é o nome? Lorenzo, também muito interessados no Evangelho. Tem uma turma chegando aí que está realmente, eu estou assim, surpreso com o interesse dessas pessoas. Pela plena recuperação da nossa irmã Gisele, esposa do Moisés, né? Ela está recuperando, eu estive visitando ela, eu acho que essa semana, acho que foi, segunda-feira. Eu estive lá há pouco tempo, acho que foi segunda, e ela está recuperando bem. Pelo Rainer. Sim, do Clebinho. Uhum. Uhum. Tá ok. Está orando pela demanda do Rainer. Mais algum? Família da... Sua mãe perdeu o irmão dela? Isso. E os filhos estão muito tristes, mas os filhos precisam do Evangelho. Sim. Então, é um momento que a gente tem falado com eles. Então, que abram o coração. São daqui de Poços? De Passos. Em Passos. Muito bem. Vamos orar então? Eterno e soberano Deus, nós louvamos, bendizemos o nome do Senhor, agradecemos ao Senhor o privilégio de estarmos reunidos aqui, hoje no número restrito de pessoas, ó Pai, mas entendemos que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor se faz presente. Esse culto é a expressão do nosso amor ao Senhor. Nós te louvamos, nós rendemos graças ao Senhor, colocamos, ó Pai, diante do teu trono de graça, a vida desses irmãos que estão enfermos, que estão passando situações emocionais, espirituais, de luto, enfim, ó Pai, o Senhor sabe todos os pedidos que foram feitos aqui. Nós entendemos que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que a gente pensa, do que a gente pede. O amor do Senhor nos constrange, o amor do Senhor transborda em nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós queremos entregar a vida de cada um dos filhos teus aqui citados nas tuas mãos, ó Pai, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um deles, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado por esse privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor, ó Pai. Cuida da nossa nação, ó Pai, nesse momento, cuida dos dirigentes dessa nação, para que todas as decisões que forem tomadas, ó Pai, estejam de acordo com a vontade do Senhor, ó Pai. Nos dê humildade para entendermos que o Senhor é o nosso Deus e não há outro além do Senhor, ó Pai. Nós te oramos, agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Muito bem. Queridos, eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 5. O capítulo 5 de Romanos, ele é a continuação lógica do capítulo 4. Eu vou até pedir para Júlia colocar para nós o versículo 25 do capítulo 4. Diz assim: ele foi entregue, ele quem? Jesus Cristo, né? Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para o quê? Para a nossa justificação. Prestem bem atenção que o capítulo 5 retoma este assunto. No versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé. Então ele retomando o assunto. O pastor Willy, semana passada,
estudou conosco até o versículo 5 deste capítulo. O capítulo 5 é dividido em duas partes, ok? A primeira, do versículo 1 ao versículo 11, que com a graça de Deus nós vamos chegar até lá. Essa primeira parte fala sobre as bênçãos da nossa justificação. As bênçãos da nossa justificação. E são 7 bênçãos listadas nestes 11 primeiros versículos que recaem sobre aqueles que são justificados em Cristo Jesus. A saber, primeira, paz com Deus, né? O versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Então, paz com Deus é a primeira bênção. Segundo, acesso a Deus, né? Que ele está lá no versículo 2. Terceiro, esperança gloriosa, também no versículo 2. Quarto, caráter cristão, um caráter transformado, no versículo 3 e no versículo 4. Depois, a partir do versículo 5, o derramar do amor de Deus sobre os nossos corações. Depois nós temos mais 2 outras bênçãos que são consequências daqueles que são justificados em Cristo Jesus. A salvação da ira vindoura, que nós vamos estudar aqui, e a reconciliação com Deus. Nós vamos também tentar avaliar essa questão da reconciliação com Deus. Tá ok? Essas são as 7 bênçãos listadas no versículo 1 ao 11º. Do versículo 12 ao versículo 21, que é o final do capítulo 5, nós temos a base teológica que Paulo lança para a nossa justificação. Então, ele divide o capítulo em 2 grandes partes. A primeira, quais são as bênçãos daqueles que são justificados em Cristo Jesus? E segundo, qual que é a base para que a gente possa ter sido, então, justificados? Levando isso tudo em consideração, eu gostaria de convidar os irmãos a lermos a partir do verso 6. Diz o seguinte: de fato, no devido tempo. O que é devido tempo, meus irmãos? Abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Olha aqui que Paulo nos ensina sobre o que é o devido tempo. 4. Diz assim: mas quando chegou o quê? A plenitude do quê? A plenitude do tempo. O devido tempo, queridos, é a plenitude do tempo. O texto nos diz que neste momento, no devido tempo, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, queridos, o texto nos ensina que no devido tempo, debaixo da soberana, por que Deus enviou Jesus naquela época? Por que Ele não mandou antes? Por que Ele não mandou na época antes das tribos se dividirem? Para que Israel estivesse ainda com as 12 tribos unificadas. Por que Deus permitiu que a Samaria virasse um local de vergonha para os judeus? Por que Deus permitiu que o Império Babilônico julgasse o povo de Israel novamente ao cativeiro? Por que Ele só foi no ano 0, né, na marca da história? A gente tem uma divergência histórica, temporal aí. Provavelmente Jesus nasceu no ano 5 a 7 a.C., porque a datação está errada. Mas a gente fala ano 0 como para ilustrar, né? Por que Jesus nasceu no ano 0 da era cristã? É porque
era nesse tempo que Deus, em sua soberana vontade, viu que era o momento certo para enviar o Salvador. Não era nem antes e nem depois. No devido tempo, na plenitude do tempo. Então, voltando, de fato, no devido tempo, na plenitude do tempo, quando ainda éramos o que, queridos? Fracos. Que fraqueza é essa? A gente tem que ler a Bíblia assim, se perguntando: que fraqueza é essa a qual Paulo se refere? Ora, pense comigo, o ser humano tem a força de conseguir o perdão dos seus pecados? Não. O ser humano tem a força de se justificar diante de Deus? De se reconciliar com Deus? De obter a sua salvação? Ele tem essa força? Não. Porque ainda éramos o quê? Fracos. Por que nós éramos fracos, meus irmãos? Porque nós estávamos mortos espiritualmente. É o que Paulo nos diz no capítulo 6, do verso 23, desta mesma carta. Abra aí, 6, 23. Pois o salário do pecado é o quê? É a morte. E essa morte que Paulo se refere é a morte o quê? Física? Não. Você já viu alguém mentindo e caindo duro, morto? Não tinha ninguém vivo, né, gente? A morte que Paulo se refere aqui é a morte espiritual. Essa é a nossa fraqueza, quando ainda éramos fracos, ou seja, quando ainda nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente, inimigos de Deus. Deus, no devido tempo, quando ainda era Cristo, morreu pelos ímpios. E aí a gente tem que pegar novamente esse termo, ímpio. Nós éramos fracos porque nós éramos o quê? Ímpios. E quais são os ímpios aqui na perspectiva de Paulo para a carta de Romanos? Quem são os ímpios aqui? São tanto os judeus quanto os gentios. Você vê que ele introduz esse conceito de queda no capítulo 1 e fala primeiramente dos gentios e depois fala que também os judeus estão condenados, tanto judeus quanto gentios estão condenados, eles são fracos, eles estão mortos espiritualmente, porque eles são ímpios. Não há como, na nossa fraqueza, nenhum ser humano conquistar para si próprio a salvação. Cristo, então, morre por estes, tanto judeus quanto ímpios, no devido tempo. Então, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E ele continua: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Né? Ele está falando aqui da história dos heróis. Né? Os heróis que muitas vezes oferecem suas vidas em favor de algum amigo. A gente vê quantas mães, quantos pais dariam com satisfação sua vida em favor para salvar seus filhos. Não é verdade? Mas será que o ser humano ofereceria a sua vida em favor daquele que é seu inimigo? Daquele que faz tudo contra a vontade desta pessoa? É exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Nós, sendo ímpios, nós, sendo mortos espirituais, nós que merecíamos a ira de Deus, nós vamos ver isso daqui a pouco, nós que merecíamos o castigo de Deus, nós em nossa fraqueza que afrontamos a Deus, Cristo morreu por nós. E isso deve nos constranger. Isso deve trazer ao nosso coração
um incômodo. Como assim, Deus, como? Como eu sendo seu inimigo, como eu afrontando o Senhor como Deus supremo, criador de todas as coisas, soberano, como o Senhor enviou seu Filho em favor do meu pecado. O versículo 7, então, diz o seguinte: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Olha só, a ideia de contraposição, a ideia de que o raciocínio de Deus é completamente diferente do nosso raciocínio. Mesmo diante dessa situação, como é que Cristo demonstra o seu amor por nós? Mesmo sendo inimigos dele, Deus nos ama. E seu amor por nós é de tal monta que ele oferece como sacrifício substitutivo em favor dos nossos pecados, para que pudéssemos então ter o nosso relacionamento restaurado com Deus, seu Filho unigênito. Pensa bem, meus irmãos. Luciana está ali com o Luquinhas no colo, esse menino tão quietinho. Né, Lucas? Quietinho, né? Demais da conta. Imagina Luciana oferecendo a vida do Lucas como sacrifício em favor de alguém que só ofende, desagrada, desobedece, é seu inimigo, que faz tudo contra a vontade da Luciana. E a Luciana fala assim: mesmo você fazendo isso tudo, eu vou oferecer o meu filho em favor de você. A gente seria capaz de fazer isso? Não, meus irmãos. Mas é o que Deus fez por cada um de nós. Por isso que nós temos o texto tão conhecido entre nós, e talvez o versículo bíblico mais conhecido da Bíblia toda, João 3,16, porque Deus, o quê? Amou o mundo. Amou. O amor de Deus pela humanidade é tamanho que enviou o quê? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no versículo 8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. De que forma? Cristo morreu em nosso favor. Vejam bem, o que a gente chama de revelação progressiva de Deus na história, é que antigamente no Velho Testamento não era assim. Põe aí para mim em Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Deus falando. Primeiro ele estava combatendo a ideia de que da maldição hereditária, né? Aquela conversa que tinha como é que é? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos ficam embotados. Aí ele fala lá em Ezequiel 18:4, pois todos me pertencem, cada um vai ser responsável por seu pecado, né? Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Na revelação progressiva de Deus, no início ele fala assim: olha, haverá consequência de pecado pelos filhos. Lá em Ezequiel não vai ter mais isso. E em Cristo Jesus, ele transforma totalmente o conceito de amor para com a humanidade, expresso de forma maravilhosa em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Põe aí para nós. 2 Coríntios 5, 21. Deus fez o quê, meus irmãos? Tornou pecado por nós, que não tinha pecado.
Aquele que não tinha pecado, se fez pecado, assumiu o pecado nosso sobre si, para que nele nos tornássemos o que, queridos? Justiça de Deus. Coisa maravilhosa. Coisa tremenda que a gente precisa entender nesta carta reveladora, que é a carta de Paulo aos Romanos. Em nosso favor, Cristo exerceu o sacrifício que a gente chama de substitutivo. Ou seja, o castigo que deveria cair sobre cada um de nós, a ira de Deus, que nós vamos ver a ira ligada à condenação, que deveria recair sobre nós, recaiu sobre o seu Filho, que não cometera pecado algum, para que a justiça de Cristo fosse imputada em cada um de nós. Sem mérito nenhum de nossa parte. Ninguém pode advogar que, não, Cristo morreu por mim, mas eu sou bom para chuchu. Eu mereço. Eu fiz por merecer o sacrifício de Cristo na cruz. Não, querido. Nem eu, nem você, nem ninguém nunca fez algo que pudesse merecer esse sacrifício. Esse sacrifício é a expressão da graça, é a expressão do amor de Deus para com a humanidade, que não levou em conta que nós éramos fracos, que nós éramos inimigos de Deus, que nós éramos pecadores, que nós estávamos mortos por nossos pecados, em consequência dos nossos pecados. Ele não levou nada disso em consideração. Ele simplesmente nos amou e nos justificou através do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Então, o versículo 8º, novamente, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como que ele faz isso? Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. E aí, queridos, Paulo expressa essa ideia em outra carta, que eu acho que compensa a gente fazer uma leitura rápida. Colossenses capítulo 1, põe aí para nós, filha, 21 a 23. Antes, Paulo escrevendo para a igreja em Colosso, né? Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, éramos o que, queridos? Inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele o quê? Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Isso aí é o que, queridos? É sermos o que? Justificados diante de Deus. A justificação nos faz o que? Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Desde que vamos ler só até isso aí vai para outra área, depois a gente pega isso, quando a gente estudar Colossenses. Vamos só pegar essa parte. Prestem bem atenção como é que a obra de Cristo foi substitutiva. É essa palavra que eu gostaria que os irmãos guardassem em sua memória. Muito bem, voltando aqui, versículo 8º, quando ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, e aí ele vem trabalhando esse conceito desde o capítulo 3. E eu quero crer que a gente se tomou posse desse conceito. O que é justificado? Declarado que sem culpa diante de Deus. Não é que nós nos tornamos justos. Este é um conceito errado. Algum cristão tem a cara de pau de falar, eu me tornei justo e não peco mais. Além de cara de pau, é mentiroso.
O que Cristo faz quando nos justifica? Nos considera o quê? Sem culpa. Não podemos ter acusação contra os filhos de Deus, porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Isso deveria servir, meus irmãos, de alento para aqueles que ainda têm dúvida sobre se crente perde a salvação ou não. O cristão, se de fato é cristão, eu tenho algumas coisas que eu considero até que muitas vezes estou bem radical, porque o sujeito que se diz cristão e acha que Cristo, o sacrifício de Jesus, não é definitivo, ele tem que pensar se o termo cristão se encaixa dentro das suas crenças. Porque se eu pequei, perdi a salvação, confessei meu pecado, conquistei a minha salvação. É isso aí que o povo ensina aí, não? Aí pequei de novo, perdi a salvação de novo. Confessei, ganhei de novo. Pequei, perdi, confessei, ganhei. Está na mão de quem o controle da salvação? Do abençoado. Queridos, isso é um deboche do sacrifício de Cristo na cruz. Se você der azar de morrer e acabou de pecar, Jesus não valeu de nada para você. Você vai para o inferno, porque não deu tempo de você pedir perdão. Isso é um assinte à teologia da graça. Queridos, não há acusação contra os escolhidos de Deus. Nós somos um rebanho e o que Jesus Cristo fala? Ninguém pode o quê? Tirá-lo. Ninguém pode resgatar. Ninguém pode tomar. Porque nós somos rebanho de Cristo Jesus. Essa certeza deve queimar em nossos corações, lógico que nunca fazer um deboche da graça. Porque tem gente que acha já que é assim, não é, pastor Willy? Eu posso enfiar o pé na jaca, eu posso pecar. Quem pensa assim, despreza as riquezas da graça de Deus sobre a vida de cada um dos irmãos. Esse texto, então, no versículo 9, como agora fomos justificados por seu sangue, deve estar gravado em nosso coração. Justificado é ter posse das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, que nós vimos as 7 bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Corri aqui, senão vou extrapolar. Muito mais ainda, esse muito mais ainda que ele põe agora, queridos, ele fala no Covid aí, muito mais, no versículo 9 ainda. Muito mais ainda, ele fala 4 vezes do versículo 9 até o final do capítulo. Muito mais ainda, olha só, se quando nós éramos inimigos de Deus, Jesus Cristo morreu em favor dos nossos pecados, o que será que Deus vai fazer conosco quando nós nos tornamos seus filhos? Olha que coisa maravilhosa. Deus poderia só nos ter salvos, libertos da condenação que recairia sobre nós em função dos nossos pecados e nos tornar neutros. Você não é bom nem mal. Você está neutro diante de Deus. Não, Ele não faz isso não. Além de nos libertar da condenação, da ira de Deus, Ele imputa sobre aqueles que confessam Jesus como seu Filho, a justiça de Deus em nossos corações. E com isso nós nos tornamos o quê? Seus filhos. O que Paulo está querendo nos ensinar agora? Como agora somos justificados por seu sangue, mesmo na condição que éramos inimigos de Deus, muito mais ainda. Agora que por meio dele seremos salvos da ira de Deus, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A ira de Deus, se nós pegarmos no versículo
18 do capítulo 1, queridos, deixa claro que a ira de Deus se refere à questão da condenação que Deus irá trazer sobre a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade. A ira de Deus, no conceito paulino, se refere exclusivamente à condenação que há em Deus para aqueles que permanecerem reticentes, com o coração não quebrantados diante do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando eram inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, olha agora, mais uma vez, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha que coisa maravilhosa. A condição do homem, meus irmãos, é de estarmos condenados. Justamente condenados por nossos erros. Mas muito mais ainda agora que nós somos reconciliados, nós fomos justificados através do sacrifício de Cristo Jesus, nós podemos então ter certeza da nossa salvação. Devemos ter certeza da nossa salvação. Seremos salvos por sua vida, ou seja, a vida de Cristo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus sempre reconcilia o homem por meio de quem? Jesus Cristo. É incrível quando a gente consegue perceber como a Trindade, o Deus Uno, que é três, está completamente envolvido, compactuado para a redenção da humanidade. O plano da redenção é de Deus Pai. Quem executa esse plano? Deus Filho. E quem aplica esse plano em nossos corações? Deus Espírito Santo. Então, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Queridos, em Cristo Jesus, nós nos reconciliamos com Deus. O véu se rasgou. Não é necessário mais que alguém ofereça em nosso favor sacrifício, porque o sumo sacerdote, o Cordeiro Santo de Deus, foi imolado em nosso favor. E isso nos trouxe reconciliação com Deus. Glória a Deus por isso. Esse texto, querido, de Romanos, do versículo 6 ao versículo 11, demonstra a adoção de filhos que nós temos através da justificação que há em Cristo Jesus. Eu queria ler outros textos sobre adoção e reconciliação, mas eu vou encerrar por causa do tempo, são 7:50, tá bom? Semana que vem, se você quiser, então fica aí como dica, se você quiser meditar sobre isso, eu indico a leitura de Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 7, e 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a verso 20. Leia em casa esses dois textos, Efésios 2, 1 a 7, 2 Coríntios 5, 18 a 20, que eu acho que vai colaborar para você entender o que é adoção, o que é reconciliação. Tá bom? Muito bem, vamos encerrar o nosso culto. Eu vou pedir ao pastor Willy que nos encerre com uma oração. Nós te louvamos porque, de uma maneira poderosa, Senhor, nos resgataste através do teu Filho Jesus. Aprendendo isso na sua palavra, nós só podemos agradecer por este amor sobrenatural que nos faz, a cada dia, estar aos pés da cruz. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou, por tudo que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor. Amém. Queridos, boa noite. Deus abençoe.